Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças, os agravos mais comuns à saúde da criança e do adolescente. Aqueles que são os maiores causadores de doença, né, entre cidade, né, de infância e entrada aí de adolescência. Um dos grandes causadores, de grandes fatores é a desnutrição proteico-calórica. Essa desnutrição normalmente, ela ou é ocasionada por uma má nutrição, né, na qual essas crianças, esses adolescentes não ingerem a quantidade suficiente de alimentos, né, rico em proteínas e energéticos, ou então ela possui alguma doença que não consegue captar, absorver ali aquele alimento. E ambos resultam aí no atraso de crescimento e desenvolvimento infantil por carência alimentar. Existem dois tipos, né, de desnutrição. Uma é a desnutrição Chiari-Ohko, né? E essa Chiari-Ohko principalmente é a ausência ou deficiência de proteínas, né? E a nutrição. Então, essa daí é a primeira. Normalmente ela atinge crianças acima de 2 anos, né? Causa alteração na pele, acometimento de cabelos, né? Porque os cabelos ficam muito frágeis, não tem proteína suficiente para estar deixando aquele cabelo bonito, sedoso, né? A pele a mesma coisa, pele seca, né? Além de seca, ela rachada, né? Você encontra presença de rachaduras ou muito finas, né? Acometimento aí também do fígado, né? Hepatomegalia, fígado e baço. Ascite, que é essas barrigas aí, tá vendo? Dessas crianças, essa barriga grande, cheia de líquido, né? Onde às vezes o baço e o fígado já estão enormes. Então a gente chama isso de ascite, algumas pessoas chamam de barriga d'água. A face de lua, que é uma face mais arredondada, né? Com edema, tanto pode acontecer na face, como nos membros inferiores ou no corpo inteiro. E apatia é aquela face que você não vê muito o que a criança está sentindo, né? Você não sabe muito se ela está alegre, se ela está triste. Imagina, uma criança que passa fome desse jeito, ela nunca estaria contente, né? Então é uma face assim mais para baixo, né? Que não consegue te demonstrar muito o que está sentindo. Olha aí, tá vendo, gente? A face de lua, como é que é? É muito triste essa condição. São meninos que você acha, tem barriga grande, como não se alimenta, mas na verdade é causado pela doença. Esse menininho aí da direita, ele ia embaixo após recuperar da desnutrição, né? E a outra é a desnutrição marasmo. O marasmo, ela é uma apresentação grave da desnutrição. Acontece por ingestão insuficiente de proteínas e calorias. Normalmente esse marasmo, crianças menores de 12 meses, né? Ao contrário, a outra atinge mais crianças acima de 10 anos, 2 anos. Um emagrecimento muito acentuado, a criança letárgica, né? Baixa atividade, porque ela não tem ali energia suficiente para se manter em pé, para correr. Irritabilidade, atrofia muscular e subcutânea. Não tem músculo, né, gente? Não tem a formação de músculo, não tem nada ali para formar esse músculo, nenhuma proteína, né? O desaparecimento da bola de Bichet, né? Que é essas bolas, quem já viu agora, o pessoal hoje fazendo a cirurgia de bichectomia, né? Retirando essas crianças, não, né? Eu acho assim, tem certos tipos de procedimentos que são meio absurdos aí. Enquanto uns desejam retirar, outros perdem por consequência da fome, né? É uma face mais senil, que é ali parecendo mais de um idoso, né? Costelas visíveis, nádegas hipotróficas, né? Não tem nada ali, não tem gordura. O abdômen ele pode ser grande, né? Pode ser globoso.
E nesse caso não aparece tanto o acometimento do fígado e do baço, né? O crescimento do fígado e do baço. Então, tá vendo? São crianças mais magras. Você não fala que são crianças novinhas, né? É muito triste. Esse marasmo, gente, ele significa não só a ingestão insuficiente de nutrientes, mas também a síndrome da falta de afeto e proteção. Então, a não criação de vínculo entre mãe e filho também pode levar uma criança a desenvolver desnutrição em função da negligência. Então, muitas vezes tem um alimento, né, mas aquela criança, como não tem ninguém que cuida dela, às vezes o alimento não chega até ela por negligência. E outras vezes a falta de informação leva a um preparo inadequado dos alimentos, né? A família se alimenta com uma dieta pouco nutritiva, mais arroz, macarrão, carboidratos, esquece da proteína, esquece do ferro, do feijão, dos vegetais, né? Então, existem até pessoas obesas que são desnutridas porque se alimentam apenas de um tipo de carboidratos, né? Que engordam muito, mas não faz consumo de outras proteínas, né? De outras vitaminas e acabam sendo aí malnutridas também, às vezes chegam a ser desnutridas, né? E é frequente o aparecimento de doenças debilitantes nessa criança, como tuberculose, parasitose, desinterias. Ela não possui uma proteção ali que configure imunidade para ela. Ela não tem, o organismo dela não tem uma proteção contra doenças. Então, às vezes, as doenças mais simples conseguem debilitar essas crianças e até mesmo levar à morte. O diagnóstico normalmente é uma avaliação nutricional, com anamnese dos antecedentes ali, né, nutricionais, psicossociais, se tem doenças associadas ou não. Faz o exame físico, né, medidas antropométricas e exames laboratoriais vão confirmar ali o que aquele exame clínico já meio que determinou. Existe, gente, o tratamento na fase 1. A fase 1, gente, é tratar morbidades associadas, né, com risco de morte. Então, se essa criança, por exemplo, está extremamente desidratada, você vai entrar hidratando essa criança. Se ela está com anormalidades metabólicas muito grandes, você vai entrar com essas vitaminas. E aí, então, que você vai iniciar uma alimentação. Essa alimentação, ela tem que ser mais branda, porque senão aquela criança ela vai até passar mal e pode até ser levada à morte, né? Porque você precisa recuperar esse estado nutricional antes, para depois conservar e estabilizar essa situação clínico-metabólica. Aí vem a segunda. Oh, que bom ver essas fotos, não? O antes e o depois dessas crianças, né, para vocês verem a diferença dos rostinhos, né? Na fase 2 de reabilitação, você já aumenta mais a dieta de modo mais intensivo, você quer recuperar grande parte do peso perdido. A gente estimula ali a parte física e emocional dessa criança, porque antes ela era apática, ela não tinha muitos sentimentos, porque ela era muito negligenciada, seja por... Claro, né, gente, a maioria das vezes é realmente porque o familiar não tem condições, mas existem pessoas que negligenciam os seus filhos, né, e crianças tendo condições. E a gente orienta a mãe ao cuidador da criança e prepara a alta. E a fase 3 é um acompanhamento ambulatorial, né, você previne as recaídas, então você passa ali em hospitais de ambulatório, as ESFs, né, e prossegue na orientação, monitoração do crescimento ali, do peso, da altura, desenvolvimento da criança. A gente costuma fazer isso na puericultura e trabalha ali com uma equipe também multiprofissional. Porque às vezes você tirou essa criança da desnutrição, mas a família continua na miséria, ela vai retornar, gente. Não tem alimento. Ou você paga água, ou você paga comida, ou você veste roupa. Então, assim, eles têm que escolher o que fazer, às vezes, com nada que eles têm, né? Então, assim, é mesmo um ciclo vicioso, onde você tem uma perda de peso, crescimento deficiente, baixa imunidade, danos na mucosa.
gera doença, né, coincidência, gravidade, maior duração, perda de apetite, perda de nutrientes, má absorção, alteração do metabolismo, onde gera consumo inadequado de alimentos e vai ali fazendo aquele ciclo vicioso, né, que infelizmente muitas pessoas acabam morrendo sem conseguir sair daí. E aí a gente vem para o sistema respiratório. O sistema respiratório ele tem início no nariz e na boca e continua através das vias aéreas até o pulmão, onde o oxigênio da atmosfera é trocado pelo dióxido de carbono proveniente dos tecidos corporais. Então, o que é que vai acontecer? O oxigênio que eu respiro, né, e tem o CO2 que advém dos meus órgãos, da minha corrente sanguínea, faz a troca gasosa nos meus brônquios, nos bronquíolos, nos meus pulmões, e o dióxido de carbono é dispensado e o oxigênio vai para o sangue ser levado para as células. Só que acontece que tem algumas patologias, né, que acabam causando morte em crianças, principalmente até 5 anos de idade, sobretudo se essas estão desnutridas ou outras doenças infecciosas como sarampo. Por esse motivo, programas que têm a saúde da criança como alvo incluem sempre o conhecimento dos sinais e dos sintomas. Então, sempre que se tiver uma gravidade na saúde dessa criança, é necessário que se leve até um hospital mais próximo, o PSF, para estar observando e orientando esses pais. Uma das mais comuns é a pneumonia infantil. A pneumonia infantil, gente, ela é grave, porque ela pode levar ao óbito. Ela é agravada nas crianças. Então, essa doença infecciosa do sistema respiratório, ela tem causa normalmente por bactérias, vírus, fungos, né, reações alérgicas. Normalmente acontece no espaço alveolar, que é o local ali de trocas gasosas, e são principalmente pelas bactérias Streptococcus ou Diplococcus, né? Então, são as bactérias aí mais comuns que acometem e causam pneumonia nessas crianças. Então, além dessa contaminação, a criança ainda fica com as defesas naturais do organismo baixo, né, deficiente. Alguns casos, essa resistência decorre principalmente na exposição à umidade, variações bruscas de temperatura, debilidade consequência de outras doenças, né, que vai ocorrer a pneumonia. Então, nessa mudança de tempo, sempre que acontece, do calor para o frio, do frio para o calor, algumas crianças acabam tendo uma maior chance de ser acometida, né? Às vezes ela tem uma saúde mais debilitada e ela acaba sendo acometida por essa pneumonia. E esse contágio ele pode acontecer pela proximidade com portadores de deficiência através de gotículas de saliva, né? Principalmente durante o inverno. Então, gente, essa pneumonia ocorre frequentemente em crianças desnutridas ou doentes, né? Onde suas defesas não funcionam bem. A infecção ela espalha rapidamente e pode levar facilmente à morte. Por isso que a gente precisa ir de alguns fatores de proteção e orientação que a gente deve oferecer para o familiar, mãe, pai, tio, avô, cuidador daquela criança. Uma delas é a manutenção das vacinas, evitando assim, que doenças como sarampo, pneumonia por hemófilos coloquem em risco a vida da criança. A nutrição adequada, né, gente, acompanhando o crescimento e desenvolvimento no posto de saúde. Não permanência da criança por muito tempo em locais fechados, sem ventilação, principalmente se houver alguém doente. Por isso a gente orienta a não ida das crianças em hospitais desnecessariamente, né? E sempre próximo ao inverno, sempre estar com as janelas e portas abertas. Ah, Ana, mas o frio é que piora? Não é o frio que piora. É porque no frio você fecha todas as portas, toda a janela, tem corrente de ar. E aí essa criança acaba entrando em contato mais facilmente com essas bactérias. Estimular a amamentação, que é importantíssimo para a criação das células de defesa dessa criança. Alguns dos principais sintomas é a tosse, né? Tosse carregada, com expectoração,
febre, calafrios, falta de ar, dor no peito, né, quando se respira fundo, vômito, dor nas costas, dificuldade para respirar, perda de apetite, alterações na pressão arterial, mal-estar no corpo geral, fraqueza, presença de sangue misturado ao escarro. Então, esses são os principais sintomas de pneumonia. Gente, na criança é sempre importante observar, porque tem sinais que precisam de adoção de medidas urgentes, né? Crianças com sofrimento respiratório, né? Aquelas respiração mais profunda, mais pesada, onde ela tem a tiragem intercostal e subcostais, onde que vai entre e volta, assim, né? Que você vê as tiragens intercostais. Esses são sinais ali de mais urgência, né? Em um bebê de até 2 meses, essas tiragens são comuns, uma vez que a musculatura dele é muito rígida, né? Então, ele tem um esforço maior da musculatura. Mas em uma criança já maiorzinha, a gente tem que considerar esse esforço respiratório. Então, a criança que apresenta gemidos, palidez cutânea, mucosa acentuada, né? Você olha a mucosa pálida, não está rosada, a criança está letárgica, tem dificuldade de sugar ou alimentar-se, convulsões, respiração ruidosa, som rouco, grosseiro nas vias altas, né? Em repouso, às vezes, esse barulho forte, às vezes ela tem crise de apneia, né? Ou parada respiratória. Cianose, que é a roxidão ali da língua, unhas, região então da boca, extremidades, são sinais de extrema gravidade e exigem ali intervenção imediata. O tratamento normalmente inclui os antibióticos via oral, intramuscular ou venosa, sendo que esses devem ser administrados rigorosamente no horário, gente, pois leva um tempo determinado para impedir a multiplicação dos micro-organismos causadores de doença. Então, se o médico fala tomar de 12 em 12, 8 em 8, uma vez ao dia, seja lá o que for, você precisa respeitar isso, porque esse medicamento, as bactérias, né, elas estão ali dentro do organismo do ser humano, da criança. E aí você toma o remédio, aí você pega esse remédio e ele vai fazendo ali o papel dele, matando as bactérias. Chega um momento que é o tempo de vida, começa a diminuir o tempo de vida do remédio. É nesse momento que, deu as próximas 12 horas, ele tomou, começa de novo, né, e vai agir. Porque se esse intervalo não for respeitado, esses micro-organismos eles vão se tornar resistentes ao tratamento, né? Então, esses antibióticos eles podem causar uma série de efeitos indesejáveis. Tem alguns efeitos colaterais que a gente deve observar, né? Por exemplo, em via oral pode causar enjoos, dor, via intramuscular, reações locais e sistêmicas de alergia. Endovenosa pode acontecer a evolução muito rápida para um quadro de choque anafilático, e essas reações devem ser observadas pelo profissional de enfermagem, principalmente quem vai estar lá o tempo inteiro com essa criança, o técnico de enfermagem. É ele que vai estar avaliando os sinais vitais, é ele que vai estar avaliando as condições dessa criança. Então, você, como técnico, é que vai estar sempre avaliando essa criança. E em alguns casos a gente tem uns cuidados aí, né, para melhorar esse desconforto respiratório, manter a cabeceira elevada, né, durante a alimentação da criança. Isso diminui o risco da broncoaspiração, controlar a temperatura infantil, verificando com frequência. Em caso de febre, usa banho de chuveiro ou compressas úmidas, além da administração de medicamentos antitérmicos prescritos. Aspirar as vias aéreas superiores ou tubo traqueal, né, conforme necessidade da criança. Administrar oxigênio e medicação de acordo com a prescrição médica. Realizar mudanças de decúbito, né, que vai favorecer a mobilização ali das secreções. Vai evitar atelectasias, né, onde os alvéolos obstruídos não possibilitam as trocas gasosas necessárias. E aí a gente chega em bronquite e asma. Muitas pessoas confundem bronquite e asma. É a mesma coisa? Vamos ver? Bronquite, gente, e asma são problemas do sistema respiratório
e depois das pneumonias são as que mais acometem as crianças. E por muitas vezes são confundidas porque elas apresentam um quadro clínico muito semelhante. De fato, a bronquite é uma inflamação nos brônquios, ele vai provocar maior secreção do muco, né? Esse muco ele vai ficar também mais grosso, né? Além de aumentar a quantidade. E há dois tipos de bronquite, aguda e crônica. No caso da aguda, normalmente é benigna, não apresenta maiores complicações, né? São causados por vírus, né? Do resfriado, por inalação de gases irritantes, como sulfetos e dióxidos de nitrogênio. Então, às vezes, causas químicas que podem irritar esses brônquios, né? E que vai causar essa inflamação deles. Já na bronquite crônica, são mais comuns as infecções bacterianas, né? Normalmente se instala um processo brônquico já estabelecido ou iniciado por vírus, já em organismos debilitados. Então, essas bronquites crônicas representam perigo, pois vêm acompanhadas de alterações respiratórias que podem comprometer a recuperação do doente. Então, a bronquite crônica ela é mais agravada, apresenta mais risco, pode causar piores consequências, principalmente para a criança. Para vocês terem uma noção, ó, tem um tubo brônquico, né, onde deveria se passar aí, acontecer as trocas gasosas, passar o oxigênio, liberar o dióxido de carbono, e acaba que nesses tubos encontram-se maior muco, secreção ali dentro, que evita essa troca gasosa, né? Já a asma, gente, é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela obstrução do fluxo de ar nas vias respiratórias. E ainda não se sabe completamente o porquê da ocorrência dela. Mas se sabe que a fisiopatologia dela está relacionada ao edema da mucosa brônquica, né? Então a mucosa ela está inflamada, produz muito muco nas vias aéreas, né? Também contração na musculatura lisa das vias aéreas e, consequentemente, diminui o diâmetro ali, né? Causa broncoespasmos e edema dos brônquios e bronquíolos. É possível confundir os dois quadros, já que uma criança pode apresentar os dois distúrbios. A asma e a bronquite, no entanto, caracterizam-se clinicamente pela presença de broncoespasmos e na ausculta a existência de sibilos, que são ruídos finos e agudos. Ao final da inspiração, caracteriza uma obstrução de fluxo de ar que causa uma falta de ar, né, a dispneia e uma tosse. Então, a criança ela vai apresentar um importante sofrimento respiratório devido a uma crise, né, de bronquite ou asma. Tá vendo aí, ó? Na bronquite, os bronquíolos eles vão se encher de secreção. Já na asma, os bronquíolos eles vão inflamar e diminuir ali o calibre, né, dele, evitando assim a passagem de ar, a troca gasosa. Normalmente o tratamento é feito à base de broncodilatadores, né, principalmente inalatório. A nebulização também, após ela deve permanecer em observação por pelo menos 30 minutos, né, para ser reavaliada. Se for necessário, o tratamento deve ser repetido. Se a criança não responder à medicação por via inalatória, pode ser necessária medicação venosa ou ainda a adoção de outras medidas mais invasivas. E os cuidados principais, gente, formas de prevenção, é manter boas condições de resistência orgânica, alimentação rica e repouso, né? Ter um bom controle ambiental, evitando exposição aos elementos desencadeantes de crises e umidificação de ar. No tratamento é feito o uso de analgésicos, antitérmicos, expectorantes, anti-inflamatórios e, em alguns casos, antibióticos, né? No geral, não são fatais, só se acompanhado de alguma complicação, né? Só que se o paciente apresentar boas condições de resistência orgânica, dificilmente ele vai a óbito. E aí vem um terrível, né? Até diarreia e desidratação, algumas pessoas confundem disenteria com diarreia. O que é? Vamos falar aqui para vocês.
A diarreia, gente, ela é uma patologia muito comum em crianças, principalmente naquelas muito pequenas, né? Que vivem em condições de pouca higiene, em lugares sem saneamento básico. A diarreia ela vai consistir no aumento de número de evacuações, não necessariamente com fezes líquidas, mas ela pode ter presença de fezes amolecidas ou até líquidas na evacuação. Normalmente não são graves e prolongam-se ali pelo máximo de 7 dias. Ela pode ser aguda, quando dura até 4 semanas, ou crônica, quando leva mais tempo do que isso para melhorar. Deus me livre, a gente com 1 dia, 2 dias já sai morta, né? Então imagina você ficar com mais de 4 semanas com a diarreia. Essa classificação tem importância porque o tratamento e a investigação de cada um são diferentes. Então você precisa saber o que é, né? Se ela é aguda ou crônica, tanto para o tratamento quanto saber a causa, né? A diarreia muitas vezes não são valorizadas por adulto e podem levar a criança a importantes atrasos no crescimento e desenvolvimento neurológico ou mesmo à morte. Por quê? Nosso intestino é onde absorve as principais vitaminas. A partir do momento que você tem uma diarreia, vitaminas e medicamentos, viu, gente? A maioria também se absorve pelo intestino. Então, se você tomou ali, se alimentou, né, por aqueles nutrientes que deveriam ser levados para o nosso corpo, até nossos órgãos, e o resto somente seria ali jogado fora, né, sairia através das fezes, não acontece. Então, tudo que você come sai por ali do mesmo jeito. Então, você não tem absorção dessas vitaminas, o que acaba levando também a desidratações muito graves, né? Podendo levar também a uma desnutrição e até mesmo à morte. Então, se você às vezes, a criança, ela foi intoxicada por um alimento, ela teve uma diarreia e você usou algum medicamento, muitas vezes você pode atrasar a cura, porque às vezes aquela coisa que está fazendo mal vai sair através da diarreia. Mas se você prende, por exemplo, você dá um Imosec para a criança, você prende aquele intestino, muitas vezes você está segurando o que está fazendo mal lá e você vai atrasar a cura dessa criança. Então, durante a diarreia, se ela conseguir alimentar, mantenha a alimentação, né? Sempre também hidratando essa criança, né? E se ela não estiver conseguindo fazer uma reidratação oral, partir para a venosa. Então, quando a perda de líquidos e eletrolíticos está acima da capacidade de reposição do indivíduo, é preciso providenciar uma reposição adequada, né? Principalmente evitando a hospitalização e ser traumático, né? Que vai afastar do ambiente da família. Então, primeiro você tenta oral. Se não tiver jeito, você leva no hospital, no pronto-socorro, e aí o médico normalmente vai dar uma reidratação venosa para essa criança. Então, a desidratação, gente, que pode ser consequência da diarreia, ou pode ser consequência também pela falta de ingestão de líquidos, né? Muito tempo, a criança ficou muito tempo sem se alimentar e sem tomar água, ela pode se agravar muito rápido, né? Então, a criança pode ser levada à morte em pouco tempo, então tem prioridade no atendimento. Ela normalmente apresenta olhos fundos, pele seca, turgor diminuído, né? Você pega na criança, aí tá vendo que volta muito rapidamente a pele? O turgor diminuído, a pele ela vai voltando muito lentamente quando você solta. A fralda seca por mais de 3 horas, não tem líquido ali para ser retirado. Criança sem urinar por mais de 6 horas. A muleira, normalmente a fontanela deprimida, em crianças até 18 meses. Saliva espessa, ausente, língua e boca seca. Diurese diminuída, de cor escura, né? A gente chama de diurese cor de Coca-Cola, às vezes. Irritabilidade, indisposição. Desculpa, gente, a cor de Coca-Cola é minha outra doença. Essa daqui, a cor escura, é mais aquele amarelo escuro, né? Porque nesse amarelo escuro, não se... todos o que iria sair, eliminar pela urina, não tem líquido suficiente. Então, fica ali
mais espesso, mais concentrado. A irritabilidade e indisposição, fraqueza e choro fraco, pulso fino e rápido, né? Bradipneia. Então, esses sinais podem agravar se a criança não for atendida rapidamente, podendo chegar ao óbito por choque hipovolêmico. Tá vendo? A diminuição do turgor é isso aí. A pessoa, quando está desidratada, demora muito mais para voltar ao normal. Então, quais são os cuidados? Normalmente a gente suspende a ingestão de alimentos com resíduos, né? Salada, bagagem de frutas e fibras, porque isso ajuda a soltar mais o intestino, né? Beber água tratada ou fervida, alimentos temperados com alto teor de gordura, né? Evitar fritura, alguns cortes de carne embutidos, né? Até que se volte ao normal, porque a gordura também causa diarreia. Sempre lavar bem as mãos, gente, várias vezes ao dia, antes da refeição principalmente. Higiene rigorosa com utensílios domésticos usados na alimentação. Gente, muita gente não lava a mão após ir ao banheiro. Se eu entro no banheiro, você imagina assim, se eu entro no banheiro, eu limpei o bumbum, eu fui lá, evacuei e limpei o bumbum. Às vezes, quando você está limpando, sua mão pode arrastar ali sem querer. E aí, se você não lava, você vai e pega numa colher, você pega num utensílio e você está com algum tipo de parasitose, verminose, a pessoa que vem depois que pega naquela maçaneta, que pega naquela colher, ela é contaminada. É a mesma coisa dos alimentos. Se você colher um alimento, ele não foi devidamente lavado e o esgoto da sua vizinha corre e cai bem na sua hortinha, por isso que suas folhas estão bem adubadas, lindas, suas frutas estão lindas. Se você não lava, você é contaminado com as fezes dessa sua vizinha. Normalmente, gente, para reidratação, a gente faz a terapia de reidratação oral, que são reposições de sais, né, e glicoses, que são elementos fundamentais para a manutenção da vida, que foi concebida para evitar que a criança necessite de reidratação venosa. Então, o protocolo, normalmente, se a criança apresenta 2 ou mais sinais, né, de desidratação, deve-se oferecer rapidamente, né, a reidratação oral, né? Então, se você não tem aquele sachêzinho, você adquire ou faz em casa o soro caseiro e você começa a dar para essa criança. Então, a desidratação normal, ela apresenta 2 ou mais sintomas daqueles que a gente já falou. Na grave, a criança se mostra ainda comatose, hipotônica, né? Com pulso débil. Então, a condição dela é muito mais grave, né? Olha, alguns dos sintomas que eu falei, a moleira abaulada, né? Mucosas aí esbranquiçadas, o turgor diminuído. Então, tudo isso são sinais de uma criança extremamente desidratada. O tratamento dela, inicial, são 3, né? 3 tipos de tratamento. O inicial é para aquela paciente com diarreia aguda, mas não desidratada. O segundo é para o paciente com diarreia aguda com desidratação leve ou moderada. Já o terceiro é com um paciente com diarreia aguda e desidratação grave. Então, são 3 planos. No plano A, você previne a desidratação no domicílio, né? Como eu disse, você oferece ali aquele soro oral mais líquido, né? Que vai prevenir a desidratação. Chá, suco, soro caseiro, principalmente após as evacuações diarreicas. Mantenha a alimentação habitual, se não melhorar em 2 dias ou apresentar sinais de piora, leve ao serviço de saúde. Já o plano B, você vai tratar por via oral na unidade de estude, não mais em casa. Então, você vai administrar solução de reidratação oral. A quantidade vai depender da sede do paciente, né? Administra até que desapareçam os sinais de desidratação. Durante a reidratação, você avalia o estado de hidratação do paciente. Se desaparecer, você volta ali
para o plano A. Se continuar, você passa a sonda nasogástrica. Se evoluir, você vai para a desidratação grave, que é o plano C. O que é o plano C? Vai ser mais com desidratação grave, né? Criança sem ganho ou com perda de peso após 2 horas, com sonda gástrica, ou paciente com alteração do nível de consciência, presença de vômitos persistentes, ilho paralítico. Então, você vai dividir em 3 passos. Primeiramente, a expansão volêmica. Você vai colocar ali um acesso na criança e vai dar muito fluido, terapia para essa criança, né? Bastante soro. E aí, você vai... o segundo passo, você vai fazer a manutenção, né? Observando ali se a criança está melhorando os sinais. E aí, se precisar novamente, você faz uma reposição. Durante a fase de manutenção, se ela conseguir ainda se alimentar, você faz uma dieta normal, de acordo com a aceitação. Ela só vai ter alta se tiver uma estabilidade hemodinâmica, recuperação do peso, dieta oral e ausência de febre. Pessoal, é muito importante que a gente ensine as pessoas a fazerem um soro caseiro, né? Normalmente, antes se achava muito esse medidorzinho aí, onde é uma medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar, sempre higienizando as mãos antes de começar, encher um copo grande, né, 200 ml com água limpa, fervida ou tratada, coloca uma medida pequena rasa de sal e 2 medidas grandes e rasas de açúcar e mexe bem a solução, né? E isso daí vai substituir aquele soro que a gente compra, o sachêzinho, né? A gente pode utilizar ele. Normalmente o tratamento é antibiótico-terapia, né? É apenas se ocorrer presença nas fezes de sangue, né? Que é o que a gente chama de disenteria. Então, gente, diarreia e disenteria não são as mesmas coisas. Só é disenteria se houver presença de sangue nas fezes. E comprometimento do estado geral, né? E antiparasitários, se você, na maioria das vezes o médico pede ali um exame de fezes, né? Fezes parasitários e se identificado, você trata. Então, normalmente a gente previne com aleitamento materno, práticas adequadas de desmame, imunização, né? Então essa prática adequada de desmame e a introdução correta da alimentação, bem higienizado, né? A imunização, saneamento básico, higienização das mãos, educação em saúde, controle das epidemias. Dessas, a maior de todas para mim é educação em saúde, porque você promove todas as outras. Então é muito importante que a gente oriente toda a população. E a desidratação grave, gente, normalmente ela é considerada grave quando ela chega a ser comatosa. O pulso ele é fino, impalpável, né? Você não consegue palpar o pulso da criança. O sinal de prega é muito diminuído, né? Nessa foto aí vocês podem observar. Os olhos muito fundos, fontanelas fundas ou deprimidas, mucosa seca, não consegue beber ou bebe muito mal. Nesse caso, se inicia uma terapia endovenosa segundo orientação médica. O grande problema é que muitas vezes a gente tem uma enorme dificuldade de se achar aí uma veia. Você pega ela e estoura, você pega mais uma, você estoura. Então, esses pacientes, às vezes, a gente tem que picar ele todinho para conseguir achar uma veinha que não se rompa.